Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos ao episódio número 4 do Lumen Talks. Uma ideia minha, da Marina e da Ari, para conversar com você sobre assuntos aleatórios, muito além do que vocês estão acostumados aí nas nossas redes sociais. Meninas, sejam bem-vindas mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de estar podendo gravar sobre o assunto de hoje, que eu acho que vai ser aí bem útil para o pessoal. Sejam bem-vindas. Olá, Olá, pessoal. para quem não está vendo a gente, eu e a Ari estamos iguais novamente. Muito As bom. duas de Sim. listrado aí. Sempre, Meninas, felizes pelo retorno depois de uma pequena pausa? Como é que é? Estavam com saudade do podcast? com certeza. Tava, Espero Tava, que Ari? tenha tido a nossa falta. tava, já Eu tava. também espero. E também do comentário do pessoal, né? Que sempre deixa os comentários interessantes pra gente, então, pra gente Exatamente. interagir. Leremos todos daqui a pouco. Antes disso, eu quero lembrar, claro, aqui dos nossos patrocinadores que permitem com que o nosso podcast possa continuar no ar, que a gente possa trabalhar de uma forma sempre com muita liberdade. E eu estou falando de Mentel Seguros. A Mentel Seguros, que é uma corretora de seguros que atua no Brasil inteiro em todos os ramos. Então, se você tem seguro, casa, carro, aluguel, celular, bicicleta, seguro pet, plano de saúde, saiba que o pessoal da Mentel Seguros me confidenciou que provavelmente você está pagando muito mais caro do que deveria. Então, se você quer saber mais como pagar mais barato no seu seguro, entra no link aqui da descrição, você vai para o site, para o WhatsApp, que com o pessoal da Mentel Seguros você pode tirar todas as suas dúvidas e fazer o seu seguro de forma simples, rápida e barata. E é claro que eu não poderia esquecer, muito importante também, o Lumen Acervo, essa loja, essa boutique, essa ideia que é tão assim maravilhoso e interessante porque permite com que a criatividade tome forma aí com cadernos, itens de papelaria, muitas novidades que estão vindo e também, é claro, com as nossas louças, Marina, porcelanas, como é que é? Que você sempre me corrige? Com as cerâmicas, com as nossas cerâmicas. Pessoal do estoque disse que as cerâmicas estão bem no finalzinho, então corre lá para garantir a sua. Principalmente porque eu descobri isso hoje. Nós temos um cupom de primeira compra. Então, se você que nunca comprou nada no Lumen Acervo, a sua oportunidade é agora, porque você vai lá, o cupom está aqui na descrição, tudo em caixa alta, escrever primeiro acervo, e você vai garantir um descontaço na sua primeira compra lá no Lumen Acervo. Beleza? Vamos lá, vamos começar aqui, como já virou tradição, meninas, com a leitura dos nossos comentários no último episódio que a gente falou sobre hobbies e que foi um sucesso total. Pessoal, tá ouvindo a gente, tá gostando? Comenta, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, que assim esse podcast ele nunca vai parar. Você que está aí lavando a louça, você que está aí arrumando a casa, você que está aí fazendo seja lá o que for, enquanto você escuta a gente, pausa um pouquinho, seca a mão aí, vai lá, se inscreve no canal, porque ajuda demais. Beleza? O episódio de hobbies, o pessoal falou o seguinte, olha só. O Douglas falou: parabéns pelo conteúdo, pessoal. Comecei a acompanhar vocês faz pouco tempo, mas parece que conheço há anos. Vejo que os temas aqui abordados são cada vez mais pertinentes e úteis para nos mantermos criativos e sãos atualmente. Sigam firmes aí. Abraço. Ô Ai, Douglas, que legal. brigadão, cara. Que legal. Que Seja legal. bem-vindo ao nosso Seja mundo. bem-vindo. E se Muito o bom. Douglas achou o tema dos hobbies úteis, imagina o de hoje, né, meninas? Que a gente vai falar sobre como organizar uma rotina produtiva, eficiente, né? Ainda não fechamos aí o nome direito do episódio, vai depender um pouco aqui para onde a nossa conversa vai, mas o tema é esse: rotina, organização, eficiência.
Porque no meio dessa confusão que a gente está, é sempre bom a gente parar para organizar a nossa vida aí. A Ana Luísa escreveu incrível, assim como a Amanda, que botou assim: beijos recebidos, maravilhosos. Beijo, Amanda, novamente. A Alessandra, é sempre muito bom escutar e aprender com vocês. Muito legal, né, meninas? Nossa, Muito valeu, legal. querida. Beijos, meninas. Deixa eu ler o da Larissa. Lê? Claro. Vasconcelos. Cada semana invento um novo. Ela está falando dos hobbies, né? Amo fazer velas aromáticas. Nossa, meu sonho, aprender a fazer velas. Bordado e ler. Bordado eu já tive a fase, como eu contei ali no podcast. Mas o que inclui ouvir histórias desde criança e Deus me deu a graça de trabalhar com isso. O ser humano é extraordinário. Nossa, maravilhosa, com certeza somos extraordinários. Sempre. Larissa, leitora, participa do Lumen, muito querida. Aí ela termina sempre bom e agradável ouvir vocês. Sério, quanto aprendizado, aprendizado, parabéns pela generosidade. Nós que agradecemos, Lari, obrigada pelo carinho e pelo compartilhamento aí da sua jornada com a gente. Beijão. Pode tocar, Pedro. Olha isso, olha aqui, ó, o que que a Denise fala. Que delícia de podcast, já estou seguindo e não quero perder o conteúdo incrível que essa turma produz. Vida longa e leve a esse novo projeto. É isso, né? Traduziu bem. A gente quer fazer algo novo, algo leve, sempre E uma tocando na literatura, sempre tocando na história, sempre tocando na cultura, mas de uma forma que a gente consiga dialogar melhor, sem aquele, talvez aquela seriedade que outros ambientes, né, precisam que exista, mas aqui um trenzinho um pouco mais relax. E uma Fala aí, coisa que Marina, desculpa. talvez não saiba é que a gente escolhe o tema, mas a gente só sabe o que que o outro vai falar ao vivo mesmo. A gente não organiza nada, não combina nada, a gente deixa rolar. É bem natural, é bem espontâneo mesmo. Exatamente. Aqui a pegada é parecida com o pessoal que estava cobrindo o surf nas Olimpíadas. Sabe? É uma pegada bem relax, assim. Aqui, a Nath Casagrande fala o seguinte: como eu ouço parcelado, já vou correr e deixar meu comentário aqui. Eu achava que o meu era leitura, o hobby, mas não faço só quando eu quero. Já se tornou um compromisso. Percebi que preciso arrumar mais hobbies. Beijão, meu trio preferido. Obrigado, Nath. Beijão pra você. Nath, muito querida. Um E beijo, Nath. também não é mais um hobby só pra gente, né? Além de hobby, também é trabalho. Então, Nath, Exatamente. você. Mas você sabe que é interessante essa fala da Nath, porque a partir de um momento, quando você começa a esbarrar com tantas leituras que edificam, que constroem, que vão moldando o caráter, você começa a perceber que você não pode apenas tratá-las como um hobby, que você tem uma necessidade de absorver aquilo ali para que você possa, de algum modo, ser transformado para melhor. Então, eu acho que essa fala da Nath é perfeita. A literatura é, como a gente sempre fala, é um deleite, mas também é uma responsabilidade, é também ali um compromisso. Parabéns, Nath. E aí vem a Rayane Carvalho que fala: que coincidência maravilhosa ouvir sobre esse tema por vocês. Há algum tempo vinha refletindo sobre meus hobbies e quanto eles são importantes para o meu descanso mental. Tenho uns hobbies engraçados. Amo assistir vídeos de organização, decoração e limpeza. Também, De Rai. pele. Limpezas de pele e de Ai, fazer unhas. eu Aqueles adoro. vídeos de escravo, que sai Limpeza aquele de cravão pele, da pele da nossa, pessoa. Esses vídeos nossa. são bons. Se você vacilar, né, Ari, você fica ali horas vendo o povo com aquelas peles cheias de cravo. Ai, é uma delícia. Prazeroso. Mas é Ai, isso, né? Eu acho assim, se isso vai te descansar mentalmente, beleza, tá cumprindo a função. E ela complementa: venho amadurecendo a escolha de um esporte para começar a fazer e quero voltar a treinar piano assim que possível. Tenho a mania e o hobby de ficar organizando tudo em casa, as gavetas, os armários. Isso me deixa leve e satisfeita. Uma mulher organizada, Rayane. É isso aí. Rayane, fico muito gosto passada. também de assistir documentários diversos, fazer cursos sobre maternidade e educação, ver filmes.
sobre histórias reais. Tudo isso me resgata das redes sociais e do cansaço mental do dia a dia. Agora, ouvir vocês enquanto faço atividades repetitivas em casa virou meu hobby também. Beijo, queridos. Beijo, maravilhosa, Raia. Uma querida, um Muito beijo. legal. Que legal. Adorei seus hobbies. É, eu Também. também. Fico Tocar, tocar Falando piano sempre piano, foi meu sonho. Nunca nem cheguei perto de um piano, mas um dia, quem sabe? acho O tudo Ari, de... combina com você, Ari, viu? Ai, meu É, sonho, mas assim, Combina, Ari? nossa, imagina. Ai, gente, não Olha vou aqui nem o que que a comentar. Carol de Paula diz. Ela fala: me identifiquei muito com o hobby da Ari em tocar o ukulele. Pego uma vez perdida e sempre dou boas risadas errando as notas. Meu novo hobby está sendo ouvir o Lumen Talks enquanto treino. Olha aí, ah, a gente está nas Que demais. academias, galera, isso no aí. ouvido Eu do povo. vou. Já falei que queima mais calorias, É. treinar, malhar, escutando o Nui Talks. A E olha motivação só, para A treinar. Rafaela aqui, ó. Fica melhor a cada dia. Me senti uma amiga próxima de vocês nesse episódio. Que legal, gente. Muitos Delícia. comentários, muita coisa. Nós vamos já pedir, já deixa seu comentário, já conversa com a gente, porque hoje eu tenho certeza que, além de dar boas risadas, que é o intuito principal de vocês, acho que maior nosso, a gente quer também falar sobre como organizar uma rotina eficiente. E aí, para a gente falar sobre esse assunto, para a gente destrinchar um pouco esse assunto, para a gente eh, dar um pouco da nossa contribuição sobre isso, introduzindo aqui, meninas, vamos lá. Por que que é importante ter uma rotina? Por que que é importante planejar o seu dia? Por que que é importante a gente buscar a eficiência? Marina, o que que você acha? O que que você pensa disso? Por que que é importante organizar o seu dia? Ou a sua semana, ou o seu mês, seja lá qual a escala que você queira aí comentar com a gente, mas por que que é importante? Bom, pessoal, acho que alguns que vão escutar a gente aqui hoje já nos acompanham nas redes sociais e já deu para perceber que a gente, pelo menos eu, gosto de falar bastante sobre esse assunto, porque de fato, assim, a minha tendência à organização, ela meio que me salva. Então, eu costumo falar que a organização é uma necessidade, né? Hoje em dia, eu acho que basicamente todo mundo trabalha com alguém, trabalha em grupo, o seu trabalho influencia no trabalho de outra pessoa. Então, se você não é uma pessoa minimamente organizada, né, você vai deixando pelo caminho esse senso de responsabilidade que é justamente você entregar aquilo que as pessoas esperam de você, não só no ambiente de trabalho, mas também dentro de casa, nos seus relacionamentos. Eu acho que a organização como um todo, né, e a gente pode até falar do conceito de ordem, que é algo muito maior, mais abrangente, mas se a gente trouxer para a organização do nosso dia, a gente consegue equilibrar vários pratos, né? Que é algo que é um desafio, é uma dificuldade para todo mundo. Isso não quer dizer que, se uma pessoa organizada, aquilo é fácil para ela, aquilo ali é automático. Não, isso é um exercício que eu acho que a gente tem que ir melhorando a cada dia. E eu basicamente divido em três pontos que eu considero importantes, né? O primeiro deles é que a gente precisa respeitar a fase na qual a gente encontra, que a gente se encontra na nossa vida, né? Então, o meu senso de responsabilidade de organização hoje não é igual, né, há 10 anos atrás, de quando eu tinha que entregar uma atividade da escola, ou então quando eu estudava para concurso. Eu acho que a gente tem que respeitar isso, né? Até porque a gente já faz um gancho para um segundo ponto que eu acho importante. As nossas prioridades hoje não são as mesmas prioridades de ontem e provavelmente não serão as mesmas de amanhã. Então, quando a gente consegue melhorar essa eficiência nas atividades do dia a dia, a gente precisa colocar na cabeça que existem áreas da vida que são prioridades. Então, acho que isso a gente já exclui muita coisa, a gente já consegue olhar com muito mais clareza, né? O pessoal gosta bastante de usar essa palavra hoje em dia na internet, mas eu acho que quando a gente coloca ali o que é prioridade, a gente tem clareza daquilo que é importante e daquilo que não é tão importante assim, né? E por último também,
que fecha toda essa minha linha de raciocínio do que eu considero importante ser uma pessoa organizada, é justamente você se conhecer, né? O autoconhecimento é muito importante, porque não adianta muitas vezes você tentar desenvolver uma atividade, você se organizar, sendo que você sabe que aquilo ali não vai ser sustentável a longo prazo, sendo que você sabe que a sua tendência não é de manter aquilo no dia a dia, você não vai conseguir desempenhar da melhor forma. Então, considero que esses 3 pontos para início de conversa, eles são muito importantes. Você respeitar a fase na qual você se encontra hoje, você estabelecer prioridades e também você entender que você precisa se conhecer cada vez mais. Então, eu acho que para a gente começar o nosso papo, esses 3 pontos são muito importantes para a gente poder pensar o que que é de fato essa organização, se dá certo, se não dá certo, né? Mas e você, Ari? Como que você Perfeito. acha dessa história toda? Um ponto que eu acho, assim, extremamente importante quando a gente pensa nos benefícios, né, de você ter uma vida organizada, é que você consegue sentir uma certa satisfação com a vida. Porque quando nós estamos com a rotina muito conturbada, quando a gente não consegue priorizar o que realmente precisa ser priorizado, a gente sente um desconforto com a vida. Parece que a gente não está conseguindo eh, responder aquilo que a vida pede. Então, eu acho que a organização ela é extremamente importante para que a gente consiga sentir que está seguindo para o caminho correto, a gente ter essa sensação de satisfação, essa sensação de que eu consigo fazer, dar conta das coisas que me são necessárias, né? A gente tem, cada pessoa tem uma rotina, cada pessoa tem um estilo de vida, e muitas vezes uma pessoa precisa se desdobrar em várias áreas da vida, diferente de outras que nem tanto. Então, quando a gente consegue se organizar, nós conseguimos responder a essas demandas que vão surgindo. A gente sente que a gente consegue dar conta disso. Eu acho que isso é extremamente importante, porque a gente está numa era de multitarefa, né? Uma era de multipotencialidades que vão sendo descobertas pelas pessoas. A gente também vê um excesso de produtividade, que eu não estou falando aqui que é ruim, mas que também não é 100% maravilhoso, e que isso se intensificou com o período que a gente viveu recentemente com a pandemia, por conta, enfim, que a rotina mudou completamente, as pessoas começaram a ter novos hábitos, a buscar se autodesenvolver, e isso, para muitas pessoas, trouxe algum peso, né? Então, acho que é muito importante, já fazendo a ligação com o que a Mari falou, da gente conseguir entender um pouco sobre a nossa rotina e também entender que nós temos áreas da vida que, em determinados momentos, a gente vai ter que dar mais atenção que outras, a gente vai, sim, conseguir se desenvolver melhor nessas áreas. E outro ponto também que eu acho muito importante é falar sobre aquilo que a Mari falou. O primeiro ponto, se eu não me engano, era sobre a rotina de ontem não ser a mesma de hoje, nem a de amanhã, né? É, Uhum. a fase, porque assim, a gente tende muito a olhar para o passado, né? E, ai, quando eu era adolescente, quando eu era criança, não tinha tantas responsabilidades. Isso traz um certo peso para a gente. Assim, ai, por que que aquela época eu dava conta e agora eu não dou, né? Mas assim, a vida vai mudando. Eu acho que é muito importante a gente entender esses, esses pontos, principalmente, para que a gente consiga ter essa satisfação. Não quer dizer que a gente vai estar sempre satisfeito e que a gente vai estar sempre organizado. Por isso que a vida sempre é um equilíbrio, né, entre os pratos que a gente precisa, enfim, carregar. Mas o ponto assim que eu acho essencial é o da satisfação, da gente estar mesmo entendendo que estamos no caminho certo que a gente escolheu para a nossa vida,
ou enfim, que a gente está seguindo numa direção correta, sabe? Porque eu acho isso importante, né? Para a gente conseguir, enfim, dar conta de todos os nossos planos. E aí eu pergunto, Pedro, você concorda comigo? O que que você acha? Ah, eu concordo com você, concordo com a Marina. E eu queria também acrescentar um ponto que é um complemento do que você e do que a Marina falaram, que é o seguinte: a disciplina que nasce de uma rotina bem estruturada e cumprida, ela vai te levar aonde você quer. É o único caminho que eu conheço até então que faz com que as pessoas elas possam aproveitar melhor a vida, melhorar suas capacidades intelectuais, físicas, espirituais. É o único que eu conheço, o único remédio que eu conheço para essa evolução em todas as áreas, essa melhora em todas as áreas. É a organização, é a criação de uma rotina eficiente que englobe isso tudo e que perceba que não adianta você ser eficiente apenas no trabalho, não adianta você ser eficiente apenas, né, por exemplo, na religião. Não adianta você ser eficiente apenas na academia. Poxa, você precisa trabalhar bem, você precisa, né, você precisa fazer atividade física, beleza, você precisa praticar a tua religião, beleza. Agora, o importante é como a Ari falou, é o equilíbrio, e esse equilíbrio só vem por meio da rotina, da disciplina que essa rotina te emprega. Porque a partir daí você consegue tirar, né? Mesmo que você fale uma área ou outra, o que é extremamente normal, rotina eficiente e produtividade não significa cumprir tudo todos os dias. Muito pelo contrário, nós vamos ter dias melhores que os outros, nós vamos ter momentos melhores que os outros, nós vamos ter momentos de cansaço, momentos de coisa, de cansaço mental, físico. Então, assim, isso tudo faz parte do pacote. É isso que a Ari falou, é você botar o barco na direção certa. Do que você saber aonde você quer ir. A Marina trouxe um ponto que é chave, que é o autoconhecimento. Não adianta você ter uma rotina eficiente, montar uma rotina, mas você não sabe aonde você quer estar, aonde você quer chegar, o que você quer construir, o que você quer fazer todos os dias para construir. E eu não estou falando de patrimônio, eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de saúde, eu estou falando de bem-estar mental, eu estou falando de tudo isso. Se você não sabe aonde você quer chegar, não faz sentido você ter uma rotina, porque para você qualquer coisa serve. Então, essa questão, né, do que a Marina falou junto com o que a Ari disse, autoconhecimento e equilíbrio, cara, matou a charada, porque se você tem autoconhecimento e é fácil você encontrar essas coisas. Eu conversava com uma mentoranda querida e eu falava com ela o seguinte, falava, olha, eu não sei o que que eu quero. Beleza, começa descobrindo aquilo que você rejeita, aquilo que você não quer ser. Então, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo. Então você já começa a tirar um monte de possibilidades e encontra um caminho mais limpo para onde você quer ir. E ali, quando você tem o barco voltado nessa direção, quando você tem um comportamento. Eu acho que rotina poderia ser traduzida como comportamento. Quando você tem um comportamento alinhado aos seus planos e objetivos, você tem uma rotina eficiente, né? E essa rotina te traz muitos benefícios, muita coisa boa, que brotam daí, que vão te permitir aproveitar muitas coisas. Eu posso começar, por exemplo, a própria aumento de produtividade. Produtividade, eu gosto de enfatizar isso, não é fazer tudo em um dia só. Produtividade é cumprir aquilo que você se propôs a fazer naquele dia. Para isso você precisa de organização, para isso você precisa de autoconhecimento. Então vamos lá. Se você está cansado, se você está doente e você se propõe a descansar, num sábado, no domingo, numa terça-feira, e você pode, e você termina esse dia descansado, você foi produtivo. Porque no outro dia você consegue voltar para as suas atividades de forma plena, né? Você consegue, de algum modo ali, trazer eficiência. Eficiência, pessoal, não é criar milhões de reais.
apenas. Produtividade não é ficar rico rápido. Produtividade é cumprir com aquilo que você se propôs a fazer. Se você se propôs a descansar, você está sendo produtivo, porque você se propôs a isso. Agora, é claro que uma pessoa não vai viver apenas de se propor a descansar, né? Mas, Marina, me fala aí, a Ari, aí vocês Eu queria decidam aí. comentar, eu queria fazer um Perfeito. comentário Pode falar, Ari. sobre algo que você falou, sobre essa percepção que as pessoas têm de que pessoas organizadas, elas vão ter sempre as tarefas em dia. Isso daí é uma percepção completamente errada, porque como a gente sabe, a vida ela é imprevisível e a gente tem muitos imprevistos que vão surgindo ao longo, mas o que eu acho que salva, né, o que faz uma pessoa ser assim produtiva e ter como eu posso ser mais eficiente com a sua rotina, ela ter estratégias e sistemas para quando a vida sair dos eixos. Então, assim, hoje eu tenho imprevisto, eu vou ter que, enfim, abrir mão da minha organização para dar conta ali do que realmente surgiu. Mas no dia seguinte eu tenho estratégias para conseguir voltar, colocar a minha vida de volta nos eixos. Eu acho que o que mais falta é essa estratégia, né? Esse sistema que faz com que as pessoas consigam retornar, porque a vida está sempre saindo do eixo. Mas quando a gente para de ter essas estratégias para voltar ela no caminho, aí tudo desanda. Então, eu falo, a eficiência da rotina, tanto você colocar ali uma meta, eu vou ser produtivo hoje, eu vou fazer ali as minhas tarefas, ou eu vou descansar hoje, mas saber que quando você, enfim, tiver qualquer problema com a sua rotina ou algo acontecer, você vai conseguir retomar. Então, eu acho que um ponto muito importante é esse, ter as estratégias necessárias para a gente conseguir é, ter uma vida mais saudável. E aí que entra a questão da organização, da ordem, da disciplina, né? Porque a gente fala de disciplina, as pessoas acham que é uma pessoa que faz tudo igual todos os dias. É o general, e não é assim, É, né? exatamente. Ter disciplina é você realmente saiu do eixo, saber voltar. Saiu, enfim, deu algo errado, saber retomar aquilo que você estava fazendo. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, muito importante quando a gente fala de ter uma rotina eficiente, sabe? É ter essas estratégias, ter essas organizações que façam com que a gente consiga retomar aquilo que a gente tinha se proposto quando imprevistos acontecerem. Era esse o ponto que eu queria comentar. Uma E coisa também, dialoga, hein, Marina? Só complementando rapidinho, desculpa aí te cortar. Dialoga, né, Ari, com a prudência, né? Exato, Dialoga com o fato de você saber que nem tudo vai sair como planejado e é isso mesmo, né? A gente não está no controle, né? exatamente. Perfeito trazer esse ponto aí, porque a gente fala A gente não pode esquecer as virtudes, né? Que elas realmente são importantes para a gente, né? E eu não falo nem no sentido religioso, a virtude é para qualquer pessoa que queira ser eficiente. Porque prudência, temperança, tudo isso conta, né, no nosso dia a dia. Então, é muito importante para realmente ter uma rotina eficiente e ser prudente. sim, e Diga lá, Marina. uma coisa também que a gente não pode deixar de pontuar aqui é que muitas vezes a gente, foi o que a Ari falou, a gente acha que uma rotina eficiente, e o Pedro também tocou nesse ponto, né? Deu o gancho para a gente começar a conversar, que uma rotina eficiente é uma rotina de alta performance diária. E não é verdade, né? Muitas das vezes, uma rotina eficiente é você conseguir ter controle da sua vida basicamente num sistema de compensações, né? Isso que a Ari falou é muito importante. Imprevistos sempre vão acontecer. E eu falo isso com uma certa propriedade, porque muitas pessoas mandam, por exemplo, perguntas no meu Instagram, porque eu já falei muito de organização de estudos, de rotina no meu perfil, e as pessoas acabam
vindo até mim pedir um auxílio, né? Ah, como que eu organizo isso e tal? Eu vejo que você tem alguns projetos simultâneos, então como que você faz para dar conta disso tudo? E uma coisa que a gente não pode deixar de sempre ter em mente é que a gente não vai ter controle de tudo, isso é notório, né? Mas aquilo que dá para ter controle, isso é um indicativo de que você está tendo sucesso nas áreas da sua vida, né? Sucesso não é só dinheiro, sucesso não é só reconhecimento, mas sucesso também é você ter uma certa previsibilidade ali nos seus dias, né? Porque muitas das vezes a gente tende a querer controlar aquilo que não dá para ser controlado e esquece daquilo que a gente detém controle. Né? Então, as coisas de dentro da nossa casa, as coisas do nosso trabalho, a gente consegue ter um controle daquilo a partir da nossa organização. E isso é meio que uma reação em cadeia, né? Porque, por exemplo, como eu falei lá no início, ninguém trabalha sozinho, né? Então, se você não é uma pessoa que lida bem com imprevistos, se você não é uma pessoa que lida bem com esse tipo de organização de rotina, uma hora ou outra você vai deixar alguém na mão, né? E isso é um trabalho que, se você não tomar cuidado, se você não controlar, ele vira um ciclo vicioso, porque as coisas vão saindo do controle e muitas vezes você se vê numa condição que é difícil de retornar, né? Só para dar um exemplo, essa semana, na segunda e na terça, foram dias completamente atípicos, né? Foi o aniversário da minha mãe, então na segunda-feira eu passei o dia inteiro com ela, a gente foi passear, enfim, a gente foi fazer coisas que não estavam na minha rotina, obviamente. Na terça-feira, basicamente a mesma coisa, e aí. Na quarta-feira, eu olhei para minha agenda, né, para minha organização, eu tinha muitas coisas que eu precisava fazer. E aí eu não precisei me descabelar por conta disso. Meu Deus, só faltam 3 dias ali para terminar a semana e eu não dei conta de colocar em prática absolutamente nada. O que que eu fiz? Eu fiz uma lista de coisas que eu precisava resolver e falei: hoje eu só vou dormir quando eu colocar tudo em dia. Sempre que eu faço isso, é óbvio que não. É óbvio que não, porque tem dias que realmente a gente deixa um monte de coisa por fazer. Mas aquele exercício da gente olhar para o que não deu muito certo, do que saiu ali do caminho, e ter uma certa tranquilidade, falar, não, tá tudo certo, eu vou colocar aqui nos trilhos e vida que segue, né? Porque o que eu percebo é que as pessoas, quando elas se veem diante de um imprevisto, diante de algo que tira elas ali do caminho que elas estavam trilhando, elas perdem o rumo. Né? Elas têm ali, elas acham que precisam recomeçar do zero, e muitas das vezes não, recomeça de onde você estava e vai trocando o pneu do carro enquanto ele está andando, né? Então, isso que o Pedro falou da organização ser um comportamento, eu concordo muito, eu acho muito acertado esse conceito, porque seria justamente um comportamento diante da vida. Como que você lida com tudo que acontece ali no seu dia a dia? Né? A sua interação no trabalho, a sua interação com a sua família. Porque, por exemplo, eu não queria deixar de passar um dia importante com a minha família, porque eu tinha talvez uma coisinha ali que poderia ser adiado, né? Mas isso, claro, vai de rotina para rotina, né? Cada rotina tem seus prós e seus contras, mas acho que é isso, né? A gente também não se descabelar, não chutar o balde, porque depois ir buscar ele lá longe é muito mais difícil do que ter deixado ele ali do ladinho, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente vem formando um conceito, né, de uma rotina eficiente. A gente vem mostrando benefícios, a gente vem mostrando aí que fazer um pouquinho cada dia. Eu acho que isso é interessante. Meninas, vocês querem pontuar outros benefícios, outras coisas que vocês percebem na rotina de vocês? A gente poderia falar da redução de estresse, eu acho que é bem interessante isso na questão de saúde mental, na questão de saúde física também, você ter um planejamento diário, saber o horário das suas coisas, isso tudo é muito, muito importante porque, olha, eu vou te falar, a nossa vida hoje ela demanda cada dia mais coisas e mais habilidades. A gente precisa
sei lá, ser pai de família, ter um trabalho, às vezes dois, fazer bico, entendeu? E aí você quer ser atleta, e aí você quer fazer uma série de coisas, você quer ter o seu hobby, como a gente falou, e para encaixar tudo isso, sem rotina, sem organização, fica difícil. Até para ter mais tempo livre, até para ter mais esse tipo de coisa, para para a gente, de fato, minimamente conseguir, né? Estar presente com qualidade em cada uma dessas coisas. Eu queria ver com vocês agora o seguinte, Ari, como que é a sua rotina na manhã? Eu acho que a gente pode comentar por turnos. E aí depois a gente vai, vocês vão acrescentando e tal. Se quiser eu começo, Ari, sem problema. Eu posso Não, não, falar. Como é que é a sua rotina na parte da manhã? Aí a Marina fala, a uhum. gente a gente vê pontos em comum, pontos que são bem diferentes, desde a hora que acorda, o que se faz e tal. Eu acho que o pessoal vai gostar de saber um pouco mais sobre a nossa rotina aí. Apesar da gente mostrar bastante coisa, né, no Instagram, mas eu acho que vai ser legal esse detalhamento. Sim. Acho que é importante falar que a minha rotina mudou de alguns anos para cá, né? Porque eu não trabalhava em casa, né? Há um tempo atrás, e não sei se eu posso tocar nesse ponto aqui, mas foi bem difícil para mim, assim, me adaptar ao trabalho em casa. Não foi rápido, foi bastante demorado. Acho que eu demorei um ano, assim, para começar a me adaptar, e eu diria que eu ainda não estou 100% adaptada. E então agora eu consigo ter mais noção do que eu preciso fazer de manhã. E aí, amanhã, é, e aí, só voltando aqui um ponto muito importante, que quando eu comecei a trabalhar em casa, eu percebi que eu precisava ter o ambiente em ordem para que eu conseguisse ser eficiente no meu trabalho. E se eu não fizesse isso antes, durante o trabalho, eu ficava só pensando na bagunça que eu teria que organizar, na louça que eu teria que lavar. E, claro, a gente não vai conseguir dar conta de tudo trabalhando em casa, por exemplo. Eu vou lavar a louça depois, e vou trabalhar e vou fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem como. Em algum momento você vai ter que priorizar o trabalho para e lavar a louça depois. Mas foi assim um período de adaptação. E aí eu entendi que organizando, tendo esse período da manhã para ter uma organização pessoal da minha vida pessoal, da minha casa, do ambiente, eu me tornava mais eficiente. Então eu acordo pela manhã, faço meu café, se tiver uma louça, lavo. Outro ponto também muito importante que eu aprendi assim na infância é arrumar a cama logo que eu acordo. Eu não sei, se algum psicólogo consegue explicar, mas isso já traz, assim, uma sensação de que você está conseguindo controlar a sua vida, sabe? É o que eu sinto quando eu arrumo a cama, e aí depois eu vou, tomo um banho, e depois venho para cá, para a cozinha, para o escritório, vou organizando tudo. E quem tem animalzinho em casa sabe o quanto eles fazem bagunça, então a gente tem que sair limpando. Esse período do momento em que eu acordo até ali umas 10 horas, é totalmente de organização aqui do meu ambiente, da minha casa, para que eu consiga realmente vir para cá e sentir que eu estou começando o meu trabalho. Poderia ser antes, né? Mas, enfim, a demanda faz com que eu consiga chegar aqui. Às vezes eu consigo chegar antes, se eu conseguir adiantar alguma coisa no dia anterior, mas geralmente amanhã eu tenho essa necessidade, é uma necessidade de ter essa organização da casa, do ambiente, e depois vim para cá, ler. Às vezes eu inverto também, às vezes a casa está mais organizada, aí eu venho direto para o escritório, só faço um café e venho ler, porque, enfim, a gente trabalha com leitura, a gente precisa ter elas em dia também, então eu acabo priorizando. Acho que isso também é um ponto importante, saber a sua prioridade, né, no dia, para que você consiga também saber por onde começar seu dia. Então, esse período da manhã é focado completamente nessa organização, e logo em seguida eu venho para cá estudar e ler um pouquinho. E não tem muito segredo, é isso, porque realmente para mim é sagrado fazer essa organização, senão não consigo
não é nem ser produtiva, sabe? Eu não consigo me concentrar no meu trabalho. Eu acho que isso faz muita diferença para mim. E, claro, é algo muito pessoal mesmo, que eu sempre tive isso, né, em casa, quando eu morava com os meus avós, com a minha mãe, então de ter esse momento de organização. E aí eu tive que trazer para minha rotina todos os dias. E aí, assim, é bem simples, não tem nenhum segredo, mas para mim é importante priorizar isso. Mas é uma rotina muito boa, viu, Ari? Poder acordar, pegar um café, sentar para ler. Marina, como é que é a sua? Conta para nós aí. Olha, a minha rotina é bem parecida com a da Ari. Na verdade, eu fui adaptando ao longo do tempo e hoje eu considero que ela está estabilizada, já tem um tempinho, né? Pelo menos assim, a estrutura dela, né? Não, obviamente, nem todos os dias são iguais, nem todas as semanas são iguais, mas é basicamente isso. Eu não sou uma pessoa que consigo levantar 5 horas da manhã. Você, por exemplo, que horas mais ou menos que você levanta? É bem cedinho, Eu você levanta da madrugada? Ou agora não? não tanto por conta, enfim, de algumas rotinas que mudaram, mas é que eu não sei se a gente vai entrar nesse mérito aqui, mas a ciência fala que existem pessoas que são mais produtivas quando elas acordam mais cedo. Eu sinto que eu sou assim. Eu sinto que quando eu acordo de manhã e tá aquele silêncio, eu consigo fazer muitas coisas. É Eu assim, não sei se vocês já né? perceberam que às vezes é 8 horas da manhã, eu tô mandando um monte de coisa para vocês. Quer dizer que eu já acordei faz muito tempo e tô ali trabalhando antes, entende? Mas assim, Eu acho que é assim, a área é indiscutível. A gente talvez seja ruim acordar de manhã, mas quando você acorda de manhã ou cedo, mas quando você acorda, você não se arrepende, né? É nunca, nunca, nunca. verdade. Eu amo E, acordar de manhã cedinho, assim, 5 horas, 6 horas. e então, eu também, quando eu acordo, eu não me arrependo, mas eu confesso que não é uma coisa fácil para mim. E tá tudo certo, porque era uma coisa que eu forçava, acabava que ia criando ali uma ideia na noite anterior de que no outro dia eu teria que acordar muito cedo, e aí isso atrasava o meu sono. Coisa meio, sabe, de uma ansiedade, ai, amanhã eu tenho que acordar mais cedo. Então, eu falei, não, vou tentar deixar meu corpo dizer qual horário que é melhor. E assim, levanto um pouquinho mais tarde, entre 7 e 7h30. Para mim, acho que já é assim um horário bom, né? Hoje em dia dá certo para mim. E uma coisa que eu gosto muito de manhã é o silêncio, gente. Acordar numa casa, isso é até engraçado, porque quando eu morava com os meus pais, gente, era completamente diferente. Eu escutava a conversa dos meus pais, aquela cozinha agitada, aquela coisa bem italiana. Lá do meu quarto eu falava, gente, como é que eu vou descer com essa confusão 7 horas da manhã? E isso é uma coisa que eu falei, não, isso eu não quero trazer para dentro da minha casa. E isso é muito, isso que a Ari falou, né? É muito pessoal, porque de fato eu funciono melhor se eu acordar, fazer o meu café, tudo com bastante tranquilidade. Eu gosto ali daquela luz da manhã, sabe? Então é algo que eu fico ali, às vezes, olhando um pouquinho a vista. E aí eu gosto de ler de manhã, então, para mim, eu não abro mão de uma leitura de manhã. Na verdade, a minha leitura ela é fracionada, né, durante assim períodos do dia, mas na manhã eu considero que eu consigo fluir melhor, sabe? Então, é um tempo que eu consigo ter mais concentração. Então, a minha manhã, ela é basicamente isso. Eu acordo, eu faço meu café, fico ali lendo, e a minha rotina com a do meu marido, ela é muito parecida, né? Então, a gente tem esse privilégio de poder fazer as coisas com calma pela manhã, e é basicamente o que a Ari falou, é deixar o terreno organizado, né? Fazer aquela manutenção básica da casa, arrumar a cama, né? Dar uma aspirada. Eu também tenho pet em casa, então é uma loucura, porque eu tento ir dormir com tudo organizado. Eu não gosto de deixar louça na pia, nada disso. Mas parece que depois de 15 minutos que a gente acordou, parece que já está tudo fora do lugar. Meu Deus, é incrível. Eu acho que as mulheres aqui, principalmente as mamães aí, né, de plantão, o pessoal que já tem filho, principalmente filho pequeno, vai entender. Parece que a casa, ela desarruma assim, num piscar de olhos.
E aí eu gosto de deixar tudo organizado, então eu arrumo minhas coisas, eu leio com calma, gosto de fazer atividade física um pouco antes do almoço, porque depois eu já quero ficar por conta do trabalho. Então, quem tá lá comigo no Instagram, se vê que eu postei, que eu estou no escritório de manhã, é porque a rotina tá meio maluca, porque eu gosto de vir para cá, né, ver as minhas coisas, ligar o computador no período da tarde. Nem sempre é possível, mas essa é a rotina ideal para mim. Fazer tudo com muita calma na parte da manhã. E claro, se eu tenho algo que eu preciso de um foco maior, eu também gosto de colocar pela manhã. Então, por exemplo, trabalho na advocacia, se tem algo mais importante, eu gosto de colocar ali de manhã, porque justamente eu estou mais descansada, eu consigo focar por mais tempo. Eu acho que no período da tarde a gente já ficou vulnerável, né, à loucura do mundo, das outras pessoas, a gente já entrou em contato com notícias e a gente acaba ficando mais acelerado, né? Então, a gente tende a não ficar tão focado, tão tranquilo para trabalhos intelectuais. Então, eu gosto de fazer isso na parte da manhã também. E aí, deixo o terreno todo arrumadinho, e aí à tarde eu venho para o escritório. Eu gosto muito de fazer algumas atividades sem ter aquele problema do tempo, sabe? Igual a Ari falou da louça. Eu não tenho problema nenhum em lavar louça, mas eu odeio ter que lavar louça correndo, sabe? Ah, porque eu tenho que fazer isso, porque o dia. Então, eu gosto de fazer tudo da minha rotina, desde que eu consiga fazer com calma. Mas nem sempre é possível, né? Então, Ah, eu já gosto de lavar a louça com o tempo. Ah, não, porque daí eu faço logo, sabe? é. Aham. Ari, Não, sabe, eu 10 vou. horas eu tenho que sentar lá na minha cadeira, porque senão. Aí eu faço bem rápido, assim. Nossa, muito bom. Eu já sou o contrário, eu gosto ali, eu vou lavar a louça, então tá bom, vou lavar a louça. Aí eu boto um vídeo no YouTube, um podcast, e vou lavando com muita calma, às vezes 6 até horas lavando a louça. dura muito mais que o planejado, mas eu sinto que eu fiz com calma, sabe? Se eu percebo que o Pedro falou da questão da redução do estresse, né? Para mim, uma coisa que funciona muito bem e eu já percebi isso na minha personalidade, quanto mais rápido eu preciso desempenhar as minhas atividades, mais essa sensação de estresse aumenta. Não é a quantidade de coisas que eu preciso fazer, não é a Tempo, quantidade né? de trabalho, mas é a questão de eu sentir que o tempo está sendo insuficiente, sabe? Uhum. Isso me deixa ali mais estressada, mais angustiada, então eu sempre tento trabalhar com tudo que eu posso com antecipação, porque aí eu posso fazer com calma, né? Então, isso aí é muito daquilo, né? Da gente se conhecer, do que eu falei ali. Então, eu sei que eu funciono melhor fazendo com calma, seja para preparar uma aula, eu preciso tirar fotos, que é uma coisa gostosa, mas até isso, se eu precisar fazer correndo, eu vou me Não estressar, flui, não flui, não principalmente flui. trabalho criativo, né, meninos, É, que a gente tem que fazer isso com frequência. Então, o autoconhecimento ele é muito importante, porque ele alivia a gente de alguns fatores que vão acabando ali com a nossa produtividade, vão alimentando o estresse, a irritação, e aí vai virando uma bola de neve, a gente traz isso para dentro de casa e não dá certo, né? exatamente. Inclusive, esse ponto que a gente está percebendo aqui uma linha, né? Que o autoconhecimento ele é muito importante É para a uma chave. rotina eficiente. E assim, totalmente, porque não tem como eu pegar a estratégia, a rotina da Marina e colocar na minha vida. Não vai funcionar. A vida dela é completamente, ela é diferente, as demandas dela é diferente, a do Pedro também é diferente. Então, é realmente rotina é algo muito pessoal, mas existem pontos e chaves que a gente pode adaptar para a nossa vida, né? Por exemplo, a Mari, eu se eu pudesse, eu acordaria todos os dias de manhã, porque realmente eu sinto que eu rendo muito mais. Aliás, se a Ma pessoa no Imagina a podcast Marina e querer achar que eu acordo à tarde, então não, não, assim, 5 horas da manhã, vamos colocar assim, tem gente que acorda 4 horas da manhã, isso aí já para mim já é um pouco exagerado. Eu 5, 5:30 já tá bom para mim. Mas
não tem como a Marina colocar isso para ela, porque no final da tarde ela vai estar assim estressada, porque ela não dormiu ali gostosinho do jeito que ela gosta. E isso vai influenciar muito na entrega do trabalho dela, né? Na forma como o trabalho vai ser concluído. Então, eu sinto a mesma coisa que a Marina, no sentido de você ter tempo para você fazer certas atividades. A gente trabalha muito com coisas criativas e não tem como você estipular ali que você vai fazer tal dia, tal tarefa, porque dependendo do que você precisa fazer, você não vai conseguir entregar exatamente da forma como você queria. Você vai entregar, obviamente, porque você tem ali toda a sua estratégia, mas nem sempre vai fluir, né? Então, por ser um trabalho criativo. Mas é muito importante você se conhecer, porque daí se conhecendo você consegue começar antes, para dar tempo de entregar no dia. Mas esse período, saber que você tem um tempo para você concluir e que esse tempo é suficiente para o seu processo de trabalho, isso daí é fundamental. Então, vai muito do conhecimento pessoal, de você entender um pouco da sua personalidade. A gente fala muito disso em todos os no nosso Instagram, a gente fala no contraste, então é realmente muito importante. E só para a gente não mudar de assunto e eu não deixar um ponto que eu acho que 90% principalmente das mulheres, vão se identificar. Primeiro que, pessoal, a gente está falando aqui de 3 pessoas que trabalham em home office, né? Então, isso é um ponto que muito do que a gente pode falar, que a gente vai falar aqui, pode não é, fazer muito sentido para você, né? Então, por exemplo, eu tenho esse privilégio, né? Eu consigo enxergar que é um privilégio muito grande eu conseguir acordar com calma, um pouquinho mais tarde, talvez, que a maioria das pessoas, deixar minha manhã ali tranquila, a área, a mesma coisa. O Pedro vai falar também, mas eu sei que a rotina dele é um pouco parecida com o que a gente está falando aqui. Mas uma coisa importante é a gente ter ideia de que, primeiro, que o home office não é para todo mundo, né? Então a gente também tem que pensar nisso. E segundo, que estar em casa, eu acho que para a mulher tem aquele senso de querer colocar as coisas em ordem, né? Então, por exemplo, a Ari falou ali que não consegue vir para o escritório dela e a mesma coisa eu falo também. Eu não consigo sentar aqui sabendo que tem ali uma pilha de coisa para eu resolver, para eu organizar. Então, isso vai muito do instinto da mulher de querer sempre estar ali à frente das coisas da casa. Mas uma coisa que eu aprendi com o tempo, que eu acho muito importante, é a gente saber também contar com a ajuda das pessoas que estão com a gente, sabe? Porque para quem mora sozinho, tudo tem prós e contras, né? Para quem mora sozinho, você tem que cuidar de tudo, em compensação, você não tem ali a bagunça da outra pessoa, enfim. Mas se você mora com os seus pais, se você mora com o seu marido, com o seu namorado, enfim, vale a pena você dividir algumas responsabilidades, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho ajuda uma vez por semana para aquela faxina mais pesada dentro de casa. Mas eu confesso que eu não gosto da sensação de ter alguém dentro da minha casa ali organizando tudo todos os dias, né? Eu não sei se a Ari vai se identificar também comigo, as outras mulheres também, talvez porque a minha atual rotina não peça isso. Mas, mesmo que seja uma pessoa de ultra confiança, uma pessoa praticamente da família, eu acho que não há necessidade dessa pessoa estar dentro aqui de casa o tempo inteiro. Eu consigo ali fazer uma manutenção básica todos os dias e tá tudo certo. Agora, se você percebe que você não está dando conta, eu acho muito, muito inteligente a gente não querer abraçar o mundo com as pernas, né? A gente pedir ajuda para o companheiro, para quem tem filho, para os filhos, para que cada um cuide ali de alguma coisa. Eu acho que o relacionamento, seja um relacionamento com o seu marido, com seus pais, ele vai muito de você saber dividir as pequenas tarefas do dia, sabe? Então, se tudo isso fica muito bem acordado entre as pessoas que convivem na mesma casa, eu acho que é muito mais fácil, evita desgaste, evita briga, né, à toa. Então, pedir ajuda, pedir compreensão, falar, ó, a nossa realidade é essa daqui e a gente precisa dividir as tarefas. Então, acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a tendência da mulher é ser
multitarefas, é querer abraçar o mundo com as pernas. E muitas vezes a gente não percebe que isso involuntariamente está ali acabando com a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Então, acho que a gente precisa pedir ajuda quando a gente percebe que a gente está se sentindo mais cansada, sobrecarregada. Então, acho isso muito importante. Mas, Pedro, Concordo, concordo, concordar concordo, e ajudar plenamente. o mundo, né? Sim, sim, a gente tem que saber pedir ajuda em todas as áreas da nossa vida, né? E da casa principalmente, porque dá trabalho. Muito. E é por isso que eu não sei se o Pedro, que é o nosso host aqui, vai puxar esse assunto, é por isso que a gente tem que entender que às vezes a pessoa insiste em querer trabalhar de casa e aquilo não é para o perfil dela, não é para o estilo de vida, não é para a realidade dela. Então, a gente tem que saber o que que cabe e o que que não cabe para a gente. Então, eu acho que essa ideia de pedir ajuda, de entender que a gente pode ser mais produtivo, talvez fora de casa, talvez interagindo com outras pessoas, é muito importante para a gente não cair naquela armadilha de achar que o que eu estou falando aqui automaticamente vai servir para a minha realidade. E basicamente não é assim que acontece, né? Perfeito, muitos pontos de vista, muitas coisas legais. A minha rotina é um pouquinho diferente. Eu acho que eu acordo, tento acordar sempre o mais cedo possível, então gira ali em torno de 15 para as 6, eu já estou de pé, já estou tentando levantar. E eu gosto, eu acho que eu produzo muito, muito mais na parte da manhã. Acho que o cérebro está limpo, se você eu dormir bem, as coisas vão fluir. Mas o interessante também é que às 8 horas o escritório abre e aí eu preciso fazer tudo, todos os meus hobbies ou tarefas que me demandam foco total antes das 8, porque depois aí eu fico bastante imerso com outras coisas, com outras responsabilidades ali que não me permitem estar 100% focado, por exemplo, na escrita de um texto, na leitura de um livro ou no estudo. Então eu tento acordar mais cedo exatamente para isso, para que eu possa ter ali 1, 2 horas por dia de estudos e de leitura tranquilo, né? Sem interrupção, sem mensagem no WhatsApp, sem outras demandas que possam me tirar ali do foco. Meninas, para o pessoal em casa sentar e, de fato, montar uma rotina da manhã, acho que a gente pode elencar algumas coisas, né? O autoconhecimento, ou seja, identificar os seus horários e estabelecer as suas prioridades. Eu acho que nesse momento vale pegar um papelzinho, vale pegar uma caneta ou pegar o celular e anotar, porque a gente quer que você saia daqui com dicas úteis, né? Então, quais são as suas necessidades? Quais são suas preferências? Quais são suas prioridades? Você precisa saber isso. Isso é o autoconhecimento. Você montar a sua rotina vai partir bastante daí. Vamos lá. Poxa, eu quero me tornar um triatleta. Beleza, você vai dar muito foco no exercício físico, na alimentação. Agora, eu quero aprender uma nova língua. Você precisa dar a prioridade para isso. Então, primeiro ponto que a gente pode elencar aí é o autoconhecimento. Então, entender suas necessidades, suas preferências, identificar os horários que você é mais produtivo e estabelecer essas prioridades. Como segundo ponto, na parte da manhã, aí vem planejar realmente as atividades. Então, você identificou as suas necessidades, como que você vai transformá-las em ações? E aí vem muito, por exemplo, o uso de planner, o uso de lista de tarefas, o uso de aplicativos de organização, o uso de outras plataformas e outras tecnologias que te façam ali ter, de fato, um rastreamento total daquilo que você precisa fazer no seu dia, ou na sua semana, ou no seu mês. E aqui, é claro, né, é, os nossos planos estão esgotados, os nossos planos foram um sucesso, mas fiquem de olho, porque
Os que vierem aí vão vir muito mais completos. Então, lá, se você ainda não segue o Lumen Acervo no Instagram, o link vai estar na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá. Eu acho que vocês têm muito a ganhar, porque tudo isso nasce dessa nossa necessidade. Então, agendas, planners, eu, por exemplo, eu não me dou tão bem com planner. Eu gosto mais de lista de tarefas. Então, eu elenco ali tudo o que eu tenho que fazer, tá? No dia. Por exemplo, não importa muito bem o horário, eu sei que eu tenho que sair no dia com aquelas tarefas prontas. Contudo, há tarefas que demandam um horário específico, como por exemplo, vamos gravar hora tal. Aí eu já uso o calendário que me avisa. Então eu acordo, dou uma olhada no calendário, vejo as atividades que eu tenho que fazer, e eu acho que parte mais ou menos por aí. Como as meninas muito bem falaram, questão de flexibilidade. Você consegue fazer home office, você não consegue, é para você, não é. Você consegue se adaptar, não consegue, porque a cultura de uma empresa, às vezes, ela é muito importante também. A gente comentava aqui antes de entrar na gravação que as empresas elas promovem um ambiente no qual você está imerso no assunto. Ela oferece muitas vezes palestras, ela oferece cursos, ela oferece, então, um mergulho do profissional em uma área na qual talvez no home office você não tenha. Isso vai te exigir uma maturidade muito maior de quem está fazendo home office, ou a consequência disso vai ser, com certeza, a queda de produtividade. Com certeza aí você vai deixar de entregar no home office se você não tiver essa maturidade. Então, perceber a sua flexibilidade, entender se você consegue ter essa rotina ajustável ou não, sabendo lidar com imprevistos, ajustando a rotina de maneira periódica, ou seja, o que funcionou para você 6 meses atrás, talvez não funcione agora, porque você tem novas responsabilidades, porque você tem nasceu um filho, você adotou um cachorro, as coisas mudam, né? Você ficou doente. Então, essa flexibilidade é importante. E, é claro, assim, eu acho que eu conheço de perto as duas, são muito produtivas, são muito eficientes, exatamente por quê? Organização do espaço antes de trabalhar, organizam tudo, entregam tudo no prazo, porque apesar de ser uma rotina doce, muitas vezes, o doce que eu digo é mais próximo da tranquilidade, é uma rotina muito intensa. Então, de trabalho muito, muito duro, assim, no sentido de coisas para se fazer. Então, cara, são algumas empresas, são outras coisas por fora, são fora da internet, como a gente já comentou em outros podcasts, tem demandas muito grandes também, então é necessária essa organização. Manter o espaço organizado, limpo, né? Isso conta muito, muito, muito. E, é claro, fechando aí as anotações de vocês, manter, né, tecnologia e hábitos saudáveis. Se você souber aliar tudo isso que a gente vem dizendo, autoconhecimento, planejamento, flexibilidade, organização do espaço, com ainda um horáriozinho reservado para atividade física e alimentação saudável, pegou tudo isso, cara, consegue colocar isso numa ferramenta que o seu time, por exemplo, tem ciência dos seus horários, que o seu time conhece a tua rotina também, eu tenho certeza que a tua produtividade vai explodir e eu tenho certeza que você vai encontrar horários nos quais você achava que não tinha. Porque a mágica da rotina e da organização é isso. É você fazer muito mais coisas nas mesmas 24 horas que a gente tem, né? Então, passando ali a rotina da manhã, a gente tem uma tarde, à tarde as meninas já falaram, dedicada integralmente ao trabalho, né? Ali de 1h30, 6h30, 7 horas, 8 horas, vai depender do dia, depender das demandas, às vezes até mais, minha também. Mas eu acho que no final do dia também precisa de um outro tipo, né, de rotina, que é a rotina do desacelerar. E aí eu queria que vocês, meninas, comentassem um pouco aí dessa rotina que vocês gostam de fazer no período noturno. Eu, por exemplo, para introduzir o assunto,
eu gosto de baixar as luzes, luzes amarelas, eu gosto de muitas vezes colocar, ler, fazer uma leitura novamente no final do dia. Eu gosto de comer alguma coisa e já me preparar para dormir, porque eu sou uma pessoa que dorme muito cedo. Você quer me torturar, cara, é você falar que eu tenho que dormir depois de 10h30. Eu, assim, eu fico... dói o corpo, porque eu não produzo nada, 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 nada depois das 6 da tarde. Então, assim, é, falou que, cara, quer tirar o Pedro do sério, é marcar coisa para 11 da noite. Cara, eu fui um adolescente, assim, que eu nunca fui pra festa, eu acho. Nunca fui a exagero, mas assim, tinha um tal do esquenta que começava 11 da noite, cara, era muito ruim pra mim. A Marina tá fazendo assim, eu não ia pra festa não, Marina. Mais ou Ah, você menos. pra festa. Não. Ah, Que festa que eu ia? Eu ia pra casa de amigos, é diferente. mais festeiro do que eu. E aquele... Não, mas mais do que você também não é muito difícil, né? Você não ia pra canto nenhum. É diferente. Agora, por exemplo, a rotina, Pedro falando aí de, de que ele não consegue, né, ficar acordado até mais tarde, eu já sou completamente o contrário. O fato de eu talvez não conseguir, né, acordar mais cedo é isso. Eu gosto de aproveitar a noite, porque eu sinto que, não a noite fora de casa, é dentro de casa mesmo. Mas eu gosto de assistir série, eu gosto de ver filme, eu gosto de aproveitar esse período, porque eu sei que é um momento que eu não preciso ficar ali olhando para o relógio, sabe? E um hábito muito bom que eu retomei ultimamente foi ler no Kindle, né? Eu tinha uma dificuldade de ter que ler com a luz acesa, então aqui em casa, por exemplo, começou a escurecer, a gente não liga nenhuma luz de teto. São só luminárias, luzes indiretas também, que é para já ajudar ali naquela desaceleração. Mas uma coisa muito boa é que eu coloquei mais um horário ali de leitura antes de dormir, né? Então eu leio no Kindle, porque aí eu não preciso acender luz, eu não preciso ter ali o meu estojo para fazer uma anotação, então eu faço tudo no Kindle e aí eu consegui implementar mais esse horário de leitura. Mas eu gosto de estender um pouquinho mais à noite. Acho que é por isso que eu não consigo acordar tão cedo assim. Sim, eu também gosto de, na parte da noite. Eu vou confessar para vocês que eu sou um pouquinho. Ai, não é workaholic, mas assim, eu estendo um pouco o meu trabalho, eu vou indo assim, a hora que eu vejo já tá tarde, mas quando eu não tenho muitas tarefas, e não só questão de tarefas, sabe? Quando eu falo que eu começo na parte da tarde ali o trabalho e depois eu vou indo à noite. É muito uma questão que às vezes eu quero pesquisar alguma coisa, eu acho algo interessante, aí sabe quando você perde a noção assim do tempo? Eu perco a noção do tempo muito facilmente. Então, a parte da noite eu fico bastante aqui no escritório. Então, eu tem dias que eu assisto uma série, mas por enquanto, assim, esse período, principalmente essa semana, eu não achei nenhuma série legal assim para eu acompanhar, então eu tô ficando aqui. Aí eu fico aqui mexendo nas coisas. Aí Eu do te passo nada uma eu, lista de séries, se você aí quiser. do, não, aí do nada eu tô fazendo uma análise do acervo. Aí do nada eu tô fazendo uma atualização de alguma coisa, sabe? Não precisava, naquele momento não necessitava, mas eu acabo fazendo. E eu não acho isso saudável. Eu quero pontuar aqui que eu não acho isso saudável. Eu já fiz terapia, né? Então, assim, a psicóloga falou: você tem que colocar um horário ali para você parar, para desligar, porque a gente sente fisicamente isso, né? Apesar de você estar fazendo uma coisa ali que você está concentrado e estar concentrado é algo bom, né? Porque a gente sente que está sendo eficiente, mas é importante, sabe, ter esse momento de você saber desligar, se desligar enfim, descansar. Mas eu também gosto de, no período da noite, deixar tudo com a luz alternativas, né? As luzes alternativas da casa ligada. Aqui é tudo amarelo no meu escritório. Eu deixo tudo amarelo para não ter esse problema de ficar com aquela
energia em horários que não é interessante. Eu acho Mas que, né, Ari, só uma coisa, acho que a gente pode até dar essa dica pro pessoal. Se quer criar um ambiente um pouco mais aconchegante na sua casa, no final do dia, né? Opte por luzes quentes, amarelas, né? Troca aí a luz do teto da sua casa, bota uma luz amarela. Isso vai é, ajudar, né, no seu ciclo do sono, vai te ajudar a relaxar, vai diminuir ali o seu nível de ansiedade, vai te preparar para um bom sono. E isso faz muita diferença. Então, eu acho que, ó, nós três, por exemplo, nós optamos por apenas luzes amarelas e pouca luz, quase que uma penumbra, assim. Então, isso faz diferença, porque você vai dizendo para o seu corpo, né, Ari? Tá na hora de você ir diminuindo e para você descansar, né? isso, até a tela do celular. Alguns celulares têm a opção de você deixar a luz nessa tonalidade mais amareladinha para não ficar, né, com essa. O seu cérebro entender que já está na hora de você começar a fazer a sua preparação para o sono. E o ideal também é nem ficar muito na presença de Uhum. telas à noite, né? É, Mas a gente não consegue. Ele tem a TV para assistir a série, é difícil. Mas no celular eu costumo deixar ele assim mais de lado na parte da noite, porque eu sei que isso afeta o meu sono. O meu cérebro ele fica muito mais agitado quando eu estou mexendo no celular perto da hora de dormir. Eu acho que isso é biológico, né? Então, tá aí a dica, porque às vezes a pessoa não sabe que ela tá errando. E é algo muito simples, né? Ao invés de ela estar se desestimulando, ela está estimulando o organismo dela a se manter acordado. E isso sim, afeta completamente o dia seguinte, né? exatamente. É a higiene do sono, né, que eles falam, né? Você ter um período ali que você já começa a diminuir os estímulos, né? Para que Sim. você, no momento em que você for se deitar na sua cama, você já conseguir pegar no sono. Porque é muito comum a gente levar o celular para a cama, né? Então, a gente tá cansado, mas a gente não deixa porque, enfim, o cérebro ligou ali a anteninha, ó, estamos assistindo aqui um vídeo. Todo Sim. mundo já assistiu aquele meme, né? Aquele videozinho do cérebro. Qual? Do Ai, depois eu vou mandar, é muito engraçado. lado. Olha, essa noite nós não vamos dormir. Achamos um vídeo do Mário, sei lá, eu não lembro agora. Aí os neurônios todos começam a trabalhar. Muito engraçado. Muito bom, Mas é importante, sim, o sono ele é importantíssimo, né? A gente está fazendo uma reparação, né, do nosso dia. com Ô, certeza. gente, eu quero saber qual é a rotina do pessoal, quero que eles comentem aqui para nós. Comenta aqui embaixo a rotina. O que que você gostaria de melhorar, o que que você gostou de dica aqui que a gente já deu. Se pode parecer básico para algumas pessoas, mas eu acho que vai ajudar muita gente a pensar melhor o seu dia a dia, a não também. A gente tocou em alguns pontos também que eu acho que é legal, porque não cria tantas expectativas sobre uma vida produtiva. Não é apenas um CEO de uma multinacional que é produtivo, não é apenas um cara da Bolsa de Valores que tem um dia extremamente produtivo. Você pode ter um dia extremamente produtivo em várias áreas, em todas as áreas da sua vida, se você tiver organização para isso, né? Então, eu acho interessante a gente pensar nisso e eu quero que o pessoal escreva aqui. Então, comenta se você gostou, se você quer de algum modo melhorar a tua rotina, escreve também alguma dica que você gostou mais, comenta aqui, que você sabe que a gente está lendo tudo, tudo, tudo aí para nos próximos episódios, beleza? Meninas, vamos lá. Se vocês fossem indicar uma série para ajudar na higiene do sono aí do pessoal, qual que vocês indicam? Qual que é a série da vez aí, Marina, para o pessoal colocar na luz amarela ali? Pode, não precisa ser agora, não. Pode ser uma que você gostou na época que você assistiu, a Ari também, ou um filme ali para você colocar assim. Eu já posso começar, se vocês quiserem. Coloca ali Meia-Noite em Paris, um filme bem tranquilão, com uma pegada bem legal.
ou a série da vez? Porque a minha série da vez, ela não tem nada a ver com higiene do sono, muito pelo contrário. É um terrorzão, é, Marina? É a série The Bear. Gente, ela é muito boa. Inclusive, recomendo para todo mundo assistir essa série. É uma das minhas preferidas. E ela, assim, é completamente caótica. Então, não é uma série recomendada se você quer fazer a higiene do sono, mas é uma série que eu recomendo. Então, Mas às vezes dá boas risadas antes de dormir, é bom também, ué. não é nem isso, boas risadas. É mais assim, você fica tenso, você fica agitado. Ah, não, Não é. Marina, então não. Ó, Mas é uma ó, ó, série Ari, para falando assistir. a gente falando de descanso, a Marina trazendo uma série que gera Por isso que ansiedade. ela vai dormir tarde, ficar É. toda ansiosa assistindo série. Gente, eu Mas odeio sabe ficar ansiosa, assim, assistindo série, filme de suspense. Ai, não gosto. mas não é Olimpíadas pra mim foi terrível. assim, mas sabe aquela sensação da gente ter cumprido o dia e falar, vamos assistir um capítulo da série? É muito bom, só que o problema é que ela deixa a gente mais agitado. Uhum. Mas um doraminha, né, Ari? Um doraminha, eu Ah, um acho que doraminha tem que ter, né? Um que eu e a Mari, a Mari vai recomendar também, e aí vai ser uma recomendação minha e dela. Gostaria de uma xícara de café? É um dorama bem calminho, gostosinho, uma fotografia obra. maravilhosa. É uma obra de arte e assim, não é. Eu acho que eu sempre falo, as produções asiáticas, elas são mais, não todas, tá? Não todas, mas elas têm mais como eu posso dizer, essa não é Preocupação, Ari? velocidade, essa coisa de não ser uma coisa veloz, assim, né? Menos, né, mais lento, Agitada, não é tão agitada. E aí eu exatamente. queria recomendar também, eu gosto, mas não, eu não sei se todo mundo gosta de animação, mas as animações do estúdio Naruto. Ghibli, não, estúdio Ghibli. Principalmente o Mundo dos Pequeninos, que é bem fofinho, assim, tem uma história bem legal. Parece de Como é o criança, nome, Ari? gente. O Mundo dos Pequeninos. Mas, gente, não é. Parece coisa de criança, gente. Mas assiste pra você ver, de criança não tem nada. Igual a Viagem de Chihiro A lá. Ari é muito fofinha. Como é o nome, Ari, do negócio? Chihiro, Mundo gente, a dos viagem de Você Pequeninos. Chihiro, pega lá a Viagem de Chihiro lá, a animaçãozinha, tal. Aí você pega toda a história por trás, a simbologia é completamente assim, Não, é nada a bem ver com legal mesmo. criança. É bem legal Mas mesmo. sim, eu gosto muito. né? Bem filosófico mesmo. Mas o mundo Sensacional. dos pequeninos é fofinho, gente. É. Eu juro pra você. O mundo dos pequeninos. Ah, gente, muito bom, muito bom. Eu sabia que a área ia para o lado oriental da força, mas olha, se vocês acham que tudo oriental é fofinho, vocês estão muito enganados. Pega É os só de estudar a terror. Segunda Guerra. Os de Terror terror são bizarros, e os de tá? bruxa. Meu Deus. Não, só uma coisa, eu comecei a assistir a série O Grito. Não tem um filme, adaptação do filme, O Grito, aquele clássico da nossa adolescência? Tem a série. E aí, pessoal, eu achei que era uma série de terror ali, de, né, de fantasma, essas coisas assim. E não, gente, é extremamente violento, pesado, assim. Então, se você vai achando que toda a produção ali Não. oriental é fofinha, é ali É o tipo, novelão, Ari, olha o tipo de coisa que a Marina vê antes de dormir, velho. Pelo amor de não, Deus. Não, eu acho que você tem que pegar realmente, ó, não. as dicas do É, A não. máquina é pro Ô, eu final de acho que eu sou mais semana. normal aqui. A Marina, Gente, não. extremamente violento. E eu vou lá E, para criança, animação. é, Oh, a Não, mas Marina. são. Eu gosto das produções orientais porque elas são muito bem feitas. A sim, isso não dá para fotografia, negar. tanto, né, a área, a fotografia, tanto para leveza quanto para aquela áurea mais pesada, elas são impecáveis. Então, mas não, não recomendo assistir orientais mais pesados antes de dormir de forma alguma. Sim. Não, Muito e outra coisa também, né? Tipo, que eu recomendei aqui o Mundo dos Pequeninos, mas é porque tem a trilha sonora, que a gente vai ver aquela música instrumental que vai dar aquele sono. Eu falo, gente, porque eu coloquei esse filme aí para assistir várias vezes e eu sempre dormi, Eu entendeu? assistia muito Procurando Nemo quando eu era criança para dormir, que tem lá as anêmonas assim, ó. Ai, gente. Aí aquilo dá sono. Mas é isso, Não. pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio.
Se inscreva no canal, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais, aproveite aí os descontos, os cupons, esteja conosco, porque nós estamos só começando. Se você gostou do episódio, compartilhe aí com quem você acha que vai ser bastante útil. É uma forma leve, agradável assim, espirituosa de passar um conteúdo extremamente útil. Então, fica aqui o nosso agradecimento, o meu abraço nas meninas mais uma vez. Vocês são demais. Vamos com tudo e até o próximo Lumen Talks. Beleza? Comenta aqui e até o próximo. Beijo, meninas. Beijo. E antes de encerrar, comente também temas para os próximos talks. Então, Perfeito. isso ajuda muito a gente e entrega aquilo que vocês querem escutar. Beijo. Beijo, ouvintes. Até o próximo episódio. Curtam, comentam e não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tchau, Um tchau. beijo, gente. Tchau, tchau.